Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos e é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Deus te abençoe, Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova nessa noite de domingo, é uma alegria ter você aqui. E Deus abençoe você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte e Dom José Francisco Falcão. Bem-vindo, bem-vindo, pega a sua Bíblia. Pegue o seu catecismo da Igreja Católica, pegue o seu caderno de anotação, porque aqui é muito bom se você consegue acompanhar, ir abrindo a sua Bíblia, ir abrindo o seu catecismo, vale muito a pena, tá certo? Terminamos o programa passado falando sobre o mal. De onde vem o mal? E eu creio que isto já foi respondido no programa passado, claro, naquilo que é possível. Nem sempre tudo é possível. Temos um limite humano, onde não, tem lugares e realidades que não é possível adentrar. Mas eu creio que muita coisa foi respondida e é daqui que a gente vai continuar. Lembrando que estamos fazendo um estudo sobre pecado original, tá? Então, estamos tratando sobre o pecado e o pecado das origens. Antes de tudo, quero acolher mais uma vez Dom José Falcão. Sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui na Canção Nova. Dom José, terminamos o programa passado, onde fiz a pergunta para o senhor de onde vem o mal. E ficou muito bem explicado no programa anterior. Só para a gente terminar esse assunto, eu perguntaria para o senhor, este mal que o senhor definiu como a privação do bem, uma das definições. Algumas pessoas perguntam, e o demônio? O demônio é a personificação do mal? O demônio é uma pessoa má. Já vá preparando aí o parágrafo 2851 do Catecismo da Igreja Católica. Primeiro, essa nomenclatura usada por Vossa Reverendíssima, traduzindo a dúvida de muitas pessoas, quando se fala na língua portuguesa a personificação, é uma realidade à qual você atribui um caráter de pessoa. Muito bem. Então, por exemplo, pessoa muito má, pessoa perversa, etc. Tal. Aí, né, essa pessoa é a personificação do demônio. Ou seja, você com essa expressão quer dizer o quê? Que essa pessoa é como se fosse o demônio, é como se fosse o próprio demônio. Ou seja, personificar significa atribuir a uma coisa que não é pessoa o caráter de pessoa. Não. A nossa fé não diz que o demônio é a personificação do mal. Diz algo mais profundo. O demônio é uma pessoa má. Ele não é uma abstração a qual você personifica. Veja a maldade no mundo, etc. Então vamos atribuir a tanta maldade que os homens cometem essa realidade abstrata chamada demônio. O demônio não é uma abstração, o demônio é uma pessoa. São Paulo VI, numa catequese famosa de 1972, audiência geral, Praça de São Pedro, sobre a existência do demônio. Ele não é uma deficiência, ele é uma eficiência. O demônio é uma pessoa. Parágrafo 2851 do Catecismo da Igreja Católica, comentando o último pedido, livrai-nos do mal. De que trata o último pedido do Pai Nosso? É de uma abstração ou de uma realidade que nós personificamos? Não. Nada disso. Leitura, por favor. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabolos, é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação realizada em Cristo. O diabo é uma pessoa, não é personificação de algo que não é pessoa e que supostamente convencionou-se dizer que esse mal geral, que é a maldade dos homens, vamos chamá-lo de pessoa, vamos atribuir a ele uma personalidade. Errado. É uma pessoa.
dotada de inteligência e de vontade, um espírito puro, um anjo que não tem corpo, que não tem matéria. É uma pessoa. Entendido, entendido. Muito bom. Ficou claro para você, tenho certeza. Eu acho que essa pergunta foi importante. Dom José, estamos falando de pecado original, e estamos percebendo que é bem difícil entender essa realidade de pecado. O que pode nos ajudar a compreender melhor o pecado? O que a gente precisa entender antes do pecado para que chegamos à compreensão do que é esse pecado? Frei Gilson, pecado é uma categoria teológica. Uhum. Não é categoria filosófica, não é categoria de um determinado ramo da ciência, enfim. Medicina não trata de pecado, filosofia, antropologia, sociologia, a não ser que seja antropologia teológica, desculpe, mas aí já é um ramo da teologia. É uma categoria teológica. E o objeto da teologia é Deus. Certo. Para nós entendermos o pecado, dentre eles o pecado original, com as suas múltiplas manifestações, e estamos tratando especificamente do pecado original, e sua pergunta foi sobre essa realidade, para compreendermos o pecado, é preciso você associar essa categoria a Deus. E, obviamente, o Deus revelado não é o Deus fora da Escritura. Essa realidade é bíblica, como bíblica é a realidade de Deus. Então, sem essa categoria, e você só reconhece essa categoria, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Antigo Testamento, o Deus de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Sem essa ligação, é perda de tempo você ficar tratando dessa categoria pecado. Portanto, a relação com Deus, a união com Deus, o vínculo com Deus. Porque pecado é desobediência a Deus. Sim. Então, sem a fé, aí entra a teologia. Pecado é categoria teológica. Deus é categoria teológica. E pecado é desobediência a Deus. O vínculo com Deus. Sem isso, não perca o seu tempo discutindo com as pessoas isso que a gente está abordando agora. Parágrafo, por favor, 386 do Catecismo da Igreja Católica, queira vossa reverendíssima. Aliás, sem o que o senhor está falando, a pessoa nem para ela nada é pecado. Se ela não tem Deus, sem a consciência de Deus, Okay, para mim sim. não tem pecado. Sim, perfeito. Parágrafo 386. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem, sobre a história. Relação profunda do homem com Deus. E essa relação ou é no caminho da obediência, da fidelidade, da docilidade, ou é o contrário. E isso significa que sem essa relação é uma categoria inútil. Uhum. Você pode nomeá-la dando os sentidos mais disparatados, os sentidos que realmente não têm nada a ver, perder o sentido do pecado, a perda do sentido do pecado na sociedade, que é um mal que já vinha sendo denunciado há longos e longos séculos da Igreja. É Pio XII, o venerável Pio XII, quem denuncia isso, né? Uma das maiores vitórias do demônio é que as pessoas neguem que existe o pecado, é tudo o que ele quer, e também subvertam, amenizem, fragilizem, adociquem, sei lá, acabei de inventar, adocicar o que é o pecado. Não, o pecado é somente isso, somente aquilo outro. O pecado é somente
não, matar um ser humano. Sim, mas isso aqui não seria tanto pecado, etc. Não, fulano matou 10 pessoas, mas não pecou tanto porque ele acha que aqueles que mataram, pecado é só quem mata 5.000 pessoas e assim. Você começa a tergiversar e isso agrada ao demônio? Que você perca a noção exata, a noção precisa, a noção devida do pecado, que é bíblica com a tradição e o magistério da igreja, quando você tem naquele coração, naquele ambiente, naquela realidade, uma noção, ou se nega a existência do pecado, ou você tem uma noção equivocada, indevida do pecado, isso é a festa de Satanás, que é o autor do pecado. O pecado é a obra-prima dele. Então, a relação com Deus. Sem isso, essa categoria pecado vai ficar distorcida, vai ficar subvertida, vai ficar alterada, vai ficar fragilizada, etc, etc. Eu gosto, o senhor falando me faz recordar 1 João, porque 1 João capítulo 1, versículo 8, se dizemos que não temos pecado, mentimos. enganamo-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Não está em nós. Na verdade, eu queria aquela parte que fala que faz de Deus um mentiroso, né? Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, versículo 10. Sim. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, dizer que não tem pecado, então Cristo morreu na cruz em vão, porque diz ele que é por derramado nossos por pecados. vós e por muitos, ou por todos, para a remissão dos pecados. Então ele é mentiroso se não existe pecado. Sim, não tem outra alternativa, sim. E você acaba atingindo a pessoa de Nosso Senhor e acaba dizendo, primeiro, que o Evangelho é mentiroso, que Nosso Senhor derramou o seu sangue por uma coisa que não existe, para a remissão de uma realidade que não existe. E vivemos esses tempos difíceis, sim. Ou seja, Dom José, eu pregando a palavra de Deus, eu vejo algumas pessoas que falam assim, vocês falam muito de pecado. Como fazer uma pregação verdadeira da palavra sem falar de pecado? Existe? Boa pergunta, boa pergunta. Porque as pessoas querem que a gente pregue sem tratar do pecado. Como a Bíblia inteira... Um evangelho light, Exato. Diet, ou Exato. não engordite. Exato. Que coisa triste. Não tem como, né, pregar o verdadeiro evangelho sem falar de pecado. Sim, é verdade. A liturgia da igreja, ela nesse sentido é muito sábia. As leituras escolhidas pela igreja, dispostas ao longo do ano litúrgico e nos tempo comum, Advento, Quaresma, Páscoa, Natal, etc. A sabedoria da igreja, ela é de tal forma que é impossível que você não encontre direta ou indiretamente, às vezes quase sempre de forma muito clara. Se não está na primeira leitura, está no Salmo. Se não está no Salmo, está no Evangelho. Se não está no Evangelho, está... Ou está em todas as leituras. Essa realidade não é a principal mensagem cristã. Atenção, não vamos transformar o cristianismo. Não, Cristo ressuscitou. A primeira homilia da igreja após Pentecostes, que é a do apóstolo Pedro no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, veja lá, o parâmetro para nós, a pregação cristã, está lá. O exemplo na pregação dos apóstolos. Uhum. E o discurso de São Pedro. Vós o matastes. Depois, irmãos, o que devemos fazer? Arrependei-vos e cada um dos seus pecados. É impossível, Frei Gilson, é impossível. Não tem condições de você criar uma pregação onde você exclua essa realidade. Porque excluiu a razão de ser do sangue de Jesus derramado na cruz. Esvaziou o Evangelho. Pronto. Somos bons, somos... Pelagianismo. Não temos problema nenhum. Sim, não temos pelagianismo. Jesus veio só para passear com a gente aqui na Terra. Sim. Dom José, apenas a razão, a pergunta agora é o seguinte, somente pela razão, eu posso compreender o mistério do pecado original? Impossível. A razão só vai até... Vamos citar aqui algumas categorias que são reconhecidas por outras ciências. Eu digo outras porque a teologia é uma ciência. Culpa. É uma categoria que talvez a psicologia, a psiquiatria admita. Né? Acredito que sim. Imperfeição moral.
remorso, peso na consciência. Veja, aqui não se fala de pecado, se fala de peso na consciência e tal. Mas isso tudo a razão entende, a razão compreende, etc. Deficiência, fragilidade, imperfeição, é próprio da fatalidade, a contingência humana, o cansaço, isso, aquilo. Sim, vá falando. Pecado até agora nada, né? Bem, bom, aí tudo é razão. Agora, o cristão, o judeu também, o cristão que diz essa atitude, essa palavra, essa omissão, esse pensamento, contrário à lei de Deus, à vontade de Deus, isso é pecado. Isso aí já é um discurso de fé. Interessante. A razão não vai aí. A razão não aceita isso, porque isso é a razão auxiliada pela fé. Digamos, a razão presenteada com a fé. Sim. A razão elevada com a fé. Esse discurso é discurso de fé. A razão vai somente até essas categorias que eu falei aí. Ou seja, o senhor falou uma coisa que, por exemplo, o peso na consciência, a pessoa tem um sentimento, então ela, por causa desse sentimento de peso, ela atribui peso na consciência, remorso, essas coisas todas. Essa realidade que o senhor está falando de pecado, às vezes a pessoa nem sente que pecou, ela não tem um sentimento envolvido e por isso ela não consegue compreender o mistério do pecado. Então, ou seja, não é pecado porque eu me sinto bem. As pessoas do mundo de hoje falam assim, eu não sinto que pequei, não sinto nada, me sinto bem com esse pecado. Ou seja, o senhor fala que não é algo que então a pessoa pode compreender pela razão, isso é muito importante. Só pela razão, não. É por isso que pessoas não compreendem o pecado. Sim. O pecado é uma categoria de fé. E a fé tem por objeto Deus. O Deus da teologia cristã, o Deus que aquele que crê na existência dessa realidade sobrenatural, quando professa que essa realidade é Pai, Filho e Espírito Santo, é a fé cristã. E diante desse Deus, a primeira coisa, para a razão auxiliada pela fé, tentar compreender até certo ponto o mistério, dobrar os joelhos. Conversão. O rei Davi, até que fora desmascarado pelo profeta, se sentia bem. Então. Fez sexo com Betsabé, que ficou grávida, mandou chamar o esposo dela e depois mandou matá-lo. Estava tudo bem, eu me sinto bem, Mas aí o profeta foi enviado por Deus. E quando ele foi desmascarado, aí sim, ele se arrependeu, etc. Aqui temos uma conversão, depois que o profeta... Até o final do discurso, pulemos para Pentecostes. Até o final do discurso do apóstolo Pedro, onde até num determinado momento ele diz, vós matastes Cristo Jesus, mas Deus o ressuscitou. Lembra? Sim. Em determinado momento do discurso. Aí São Pedro continua, etc. Quando ele terminou, o impacto que a homilia dele causou no coração das pessoas. E aí eles dizem, irmãos, o que devemos fazer? Digamos que aí eles já estão desarmados, né? Eles estão, isso foi para mim. Eu me sinto tocado, eu fui com o meu pecado, o causador da morte de Jesus. O que é que devemos fazer? Aí São Pedro diz o que eles devem fazer, se arrependam, recebam o batismo para a remissão dos pecados e o Espírito Santo, etc, etc. E eles se convertem, eles são batizados e assim por diante. De fato, talvez até, para usar a expressão que Vossa Reverendíssima usou, eles não se sentiam culpados, mas estão ouvindo. E São Pedro vai, faz um percurso de toda a história da salvação, até que chega no cerne da morte e ressurreição do Senhor. Aí são tocados. Aí não é mais a razão. Aí é a razão auxiliada pela fé, que, aliás, vai brotar pela primeira vez no coração deles. São os primeiros convertidos. Sim. No dia de Pentecostes, não é verdade? Sim. Então, somente a razão, não, absolutamente não. E tenho, a respeito disso, um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Mas sim, diga. Não, então, para a pessoa entender o que é pecado, ela precisa antes ter fé.
Sem dúvida alguma. Porque sem a fé, ela não vai compreender eu isso. estou agora pensando nas pessoas que estão assistindo a gente em casa agora, porque dentro da casa dela tem aquele que não quer ir para a missa, tem aquele que continua no pecado, tem aquele que continua no adultério, e ela vai falando para ele, você tem que ir para a missa. A pessoa não vê necessidade de ir para a missa, ela não vê necessidade de sair da bebedeira, ela não vê necessidade de sair do adultério. E, na verdade, talvez essa pessoa tenha que compreender que o primeiro passo é ela ter que descobrir a fé primeiro. Ela tem que ter fé. Já que ele citou agora aqui, vamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a atitude dos fiéis quando terminou o discurso do apóstolo Pedro. Atos 2, de 37 a 41. Esta deve ser a atitude do cristão depois que a palavra chega ao seu ouvido, chega ao seu coração. Em termos ideais, ela deve causar esse impacto semelhante à explosão de uma bomba atômica no seu coração endurecido, etc, etc. Vamos ver qual deve ser a atitude de uma pessoa que acabou de ser denunciada como autora da morte de Jesus. Aliás, essa denúncia, ela está, vós matastes. Descubra aqui, por favor, parece-me que está aqui a partir do versículo 22, este homem, entretanto, mas vós o matastes, versículo 23. Frei Gilson, leia o versículo 23, Atos 2. Depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Veja, eu acho que a hora que causou impacto no coração dos ouvintes foi essa. Vós o matastes. Isso é forte. E foi a mais absoluta verdade. Com o meu pecado, eu, Dom José Francisco, matei Jesus. Todos os pecadores mataram Jesus. Não tem para onde correr. O pecado é exatamente a matéria, aspas, que causa a morte de Jesus. Sim. Agora, vamos à reação deles. Eles querem saber o que precisam fazer. Atos 2, de 37 a 41. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Pronto, aqui está a reação. O Registro falou de quem está em casa e tal, com essa dureza de coração e assim por diante. O caminho é esse. O itinerário é esse. Arrependimento, se já foi batizado, renovar as promessas do batismo no seu coração, se está em pecado mortal, se reconciliar com Deus por meio da igreja no sacramento da penitência, se é católico, retomar a sua vida, a sua caminhada de fé. O caminho é esse, o itinerário é esse. O modelo sempre é a pregação da igreja, como os apóstolos pregaram, e a reação dos fiéis ouvindo os apóstolos, esse é o itinerário. Não tem outro. O senhor quer que eu leia? Acho que dá tempo. 387 do Catecismo? Deve, por favor. É que eu tergiversei, mas você, Berenice, bota uma pergunta, depois bota outra, a gente vai até a Groenlândia, depois volta. Vai dar tempo. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreendes que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá a pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Pronto. Claríssimo. Em outras palavras, foi aquilo que eu disse. A igreja disse melhor do que eu, evidentemente. Então, sem a fé, sem a revelação divina, sem dobrar os joelhos, sem a profissão de fé,
O máximo que você chega é, não, isso é falta de crescimento, é imaturidade, é fraqueza psicológica, é um erro, é uma consequência de uma estrutura social, o homem é fruto do contexto, o bichinho, vamos aqui amenizar, vamos diminuir a gravidade, a imputabilidade, na verdade é um coitadinho inocente. Conversa. Isso não é pecado. Esse discurso não é um discurso de fé. Pecado, desobediência a Deus. E reconhece isso e professa isso quem crê. Quem reconhece essa categoria chamada revelação divina. Eu até termino com... A gente já está terminando? Eu termino com Gálatas, capítulo 5, porque aí Paulo ele começa a dar nome, né? Então isso que a psicologia, as pessoas de hoje dão várias desculpas, aí Paulo começa a dar nome. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme. Aqui é Paulo dando nome aos pecados, né? Sim. Dando nome aos pecados. Meu irmão e minha irmã, eu espero que este programa tenha te ajudado a entender, está nos ajudando a entender a realidade do pecado, que é maior do que a gente pensava. O pecado, ele de fato destrói a nossa vida. E olha que interessante, só vamos compreender o que é o pecado se entendermos a nossa relação com Deus. Então, somente pela razão não é possível. Mas que bom que ainda estamos no primeiro bloco, porque ainda vamos poder conversar mais sobre essa realidade. Então, um breve intervalo e a gente já retorna para continuar este assunto tão interessante, tão importante da nossa fé. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Estamos conversando sobre pecado original. Estamos falando sobre pecado. No bloco anterior foi importantíssimo que não é possível entender a realidade do pecado sem a fé. Aí chegamos à resposta do porquê que muita gente não entende o que é pecado. Você fala para a pessoa, isso é pecado. Para ela, ela diz, não, isso não é pecado para mim. Na verdade, a gente chegou à conclusão que ela então não tem fé. E Dom José nos trouxe um texto que primeiro vem a pregação, porque a fé vem da pregação. Então a pregação vai trazendo ao seu coração fé e você vai chegando à compreensão de que eu estou no pecado. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com você. Ouvimos uma pregação, ouvimos a palavra de Deus, ela começa a falar conosco e você começa então a entender, poxa, esse meu ato é um ato que desobedece a Deus, é um ato que me coloca em desobediência àquele que eu amo, o meu Criador. É por isso que a palavra de Deus também vai dizer, aquele que diz que ama a Deus deve obedecer os seus mandamentos, não deve estar em oposição a Ele. Ô Dom José, eu pergunto para você, para o senhor, se vimos que não é possível compreender a realidade do pecado sem a fé. Então eu posso também perguntar, é possível compreender a realidade do pecado original sem a pessoa de Jesus Cristo? Para nós cristãos, não. Não. Primeiro, pelo que o próprio Jesus disse nas palavras da instituição da Eucaristia. Uhum. Ainda que ele não tenha falado a realidade de pecado original, que na verdade é uma expressão que vai ser cunhada pela teologia. Sim. Posteriormente à era apostólica. São Paulo não cita literalmente pecado original, mas fala do pecado original no famoso texto Romanos, capítulo 5, de 12 a 21, texto que já vimos aqui. Então, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Jesus também disse, deixai vir a mim as criancinhas e não os impeçais, porque delas é o reino dos céus. Também, ao dizer derramado por todos, ou muitos, o que é sinônimo na prática, dizer derramado por muitos, derramado por todos, porque todos são muitos, e Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, diz o apóstolo Paulo, Jesus não excluiu ninguém da redenção que ele operou na cruz, portanto, a palavra muitos que ele pronunciou não exclui ninguém, e se assim fosse, seria
heresia você dizer que Jesus só morreu por um grupo de pessoas excluindo outras. Absolutamente. Então, o muitos, derramado por muitos, sinônimo absolutamente de todos. Muito bem. Então, Jesus, na instituição da Eucaristia, faz referência a essa realidade de pecado. Depois, os apóstolos. São Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 11, cita as palavras da instituição da Eucaristia, capítulo 11, que os exegetas dizem que é o relato mais antigo da Eucaristia, mais do que o relato dos sinóticos. Então, a carta aos Coríntios foi redigida antes que os evangelhos sinóticos, segundo esses estudiosos. Então, e ao longo também de toda a abordagem que o apóstolo Paulo faz nos textos aqui já tratados, Romanos, 1 aos Coríntios, o salário do pecado é a morte, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, Romanos, capítulo 15, da 1 aos Coríntios, etc. A associação da redenção que a humanidade experimenta, gratuitamente Deus opera a sua redenção em Cristo, cancelando os pecados dos homens. Ou seja, no Novo Testamento é impossível você tratar dessa realidade sem uma alusão direta à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proponho para isso o parágrafo 388 do Catecismo da Igreja Católica. Então, a resposta é não. Não é possível compreender sem a pessoa de Jesus esse tema que estamos abordando. Parágrafo 388. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana, à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Pronto, então Cristo é necessário para ser conhecido, para ser crido e para compreender que toda a sua vida está ordenada ao ápice do seu ministério, que é a cruz, onde é pago o preço do nosso resgate, onde é cancelado o nosso pecado, onde são cancelados os nossos pecados. Tirou Jesus Cristo, esvaziou o discurso do Novo Testamento. Até porque você esvaziou. Não tem para onde correr. Não se fala de pecado no Novo Testamento sem a pessoa de Jesus. Quando o texto está trazendo aqui João 16:8, acusará o mundo em relação ao pecado. Sim. É o tríplice convencimento. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é convencer. O papel de Jesus é vencer. Sabia disso? Não. Não sabia? Convencer e vencer. Sim. O papel do Espírito Santo é convencer. João o papel 16. de Jesus é vencer. Jesus não convence. Quem convence é o Espírito Santo. Me agrada muito a leitura da Bíblia Ave Maria. É o tríplice convencimento. Por que é importante que Jesus parta para que o Espírito Santo venha? É o famoso discurso da vinda do Paráclito, João 16, a partir do versículo 5 até o versículo 15. Mas os parágrafos que nos interessam, eles estão ali, do versículo 7 até o versículo 11. Vale a pena, vossa reverendíssima, ler. Atenção, tradução da Bíblia Ave Maria, que me agrada muito. Eu estou aqui com a de Jerusalém, é a mesma coisa, mas a Bíblia Ave Maria faz uma distinção interessante. Primeiro, deixem aí engatilhado, vamos ver qual é o verbo que Jesus utiliza para si. João 16, grave. João 16, último versículo, por favor. O último versículo de João 16.
Eu venci o mundo. Pronto. Eu venci. Jesus disse, eu convenci? Não. Disse o quê? Eu venci. Pronto. Mas o Espírito Santo, não, o papel dele não é vencer o mundo, é convencer o mundo. Tem diferença, Frei Gilson? Tem sim. Mas a gente vai ver daqui a um tiquinho. Por favor. Do 6 ao? Vejamos, do 7 até o 11. De 7 a 11. João 16, de 7 a 11. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, Olha o verbo. da justiça e do juízo. Olha o verbo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Olha o verbo, de novo. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Olha o verbo de novo. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Jesus, quando fala do Espírito Santo, o que vai convencer? Convencimento. Convencerá. Futuro. Eu venci. Passado. Tem diferença isso, Frei Gilson? Tem. Fui informado por Vossa Reverendíssima que o time do seu coração é o Santos, Sim. da Baixada Santista. Muito bem. Quando se diz que o Santos venceu aquele time, significa que ele demonstrou superioridade e saiu-se vitorioso. Uhum. E isso sempre contra a vontade dos derrotados, correto? Sim. Ou pelo menos, sem o consentimento dos derrotados. Venceu. Eu venci o mundo. Jesus, ao vencer no Calvário, não precisou do consentimento do demônio, nem do pecado. E ao terceiro dia venceu a terceira realidade, a morte, sem consultá-la, sem a aprovação dela. A vitória de Cristo não precisa do consentimento de ninguém, da aprovação de ninguém, da anuência de ninguém. Jesus na cruz não convenceu, ele venceu. Portanto, na cruz foi contra a vontade do demônio. E o demônio foi vencido. Foi contra o pecado foi vencido. E 3 dias depois, foi contra a vontade da morte, entre aspas. Uhum. Venceu. Venceu e pronto. Vila Belmiro. O estádio lotado. O Santos entrou no time, não é? Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso, alvinegro, paiano, campeão absoluto. Pensa que eu não sei não, o hino do Santos? Eu sei. Pois bem, mas eu torço pelo Fluminense. Mas respeito muito o Santos e todos os times do Brasil, por favor. Venceu. Pronto. Contra a vontade de quem foi derrotado, etc, etc. Jesus na cruz venceu. O Espírito Santo não. Para convencer você, o Espírito Santo precisa da sua concordância, da sua aceitação, da docilidade da sua inteligência e da sua vontade. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Ou seja, o Cristo que age na força do seu Espírito. Por isso o Espírito é dado para nós. Ele é o Paráclito junto ao Pai. Vive a interceder por nós. É nosso advogado. 1 João, capítulo 2, filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Mas o advogado em nós é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é de convencer. Isto é, vencer você com seu consentimento. Antes você tinha esse pensamento, antes você tinha esse argumento, e o Espírito Santo convenceu você. O doce hóspede da alma, que levou você que pensava dessa forma a dizer, eu estava errado. E eu me rendo diante dessas evidências. Espírito Santo de Deus, eu que pensava daquela forma não penso mais.
Eu que agia dessa forma não ajo mais. Entendeu a diferença Sim. de convencer e vencer? Sim. A sabedoria de Jesus com relação a essa tipificação da ação do Espírito Santo. Ele tenta, tá me vindo na cabeça Apocalipse 3:20, ele tenta Eis que estou à porta e convencer-nos bato. a deixar Jesus entrar no nosso coração. Sim. A decisão de abrir a porta para aceitar Jesus é fruto de um convencimento. Tanto é que Jesus é muito educado nesse texto. Se alguém abrir. E você só abre a porta se você está convencido de que ela deve ser aberta. O Espírito Santo então trabalha nesse convencimento. Perfeito. Agora vamos aos 3 convencimentos. Porque é exatamente enquanto você não se rende, você está convencido pelo diabo. Então você tem o Espírito Santo e o Espírito de porco. Uhum. O papel desse é convencer. Ele convenceu Eva. Ele convenceu qualquer um que envereda pelo seu caminho. Convenceu Anás, convenceu Caifás, convenceu Herodes, convenceu Pôncio Pilatos, convenceu todos os adversários de Jesus, convenceu Judas Iscariotes. Quando Jesus percebeu que não tinha mais como convencer Judas, ele diz: o que você tem a fazer, faça depressa. É como se ele diz: está convencido disso? Então vamos aos 3 convencimentos que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida. O Espírito Santo não quer nos vencer, isto é, não quer nos converter contra a nossa vontade. O papel dele é convencer. Jesus fez a parte dele na cruz, venceu, eu venci. Passado, na cruz. O mundo já foi vencido. No mundo tereis tribulações, tende coragem, eu venci o mundo. Agora, o papel do Espírito Santo, até a segunda vinda do Senhor, é convencer. Primeiro convencimento, qual é? Leia, por favor. Os 3 estão no versículo 8. Leia de novo os 3, e depois vamos um por um. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Pecado, justiça e juízo. Eu, Jesus e o diabo. Eu, autor do pecado. Justiça, Jesus. E depois o diabo. Julgamento. Vamos um por um. Primeiro convencimento. Versículo 9. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Incredulidade. O mundo está convencido que Jesus não existe. Ou, se Jesus existe, ele não é o Senhor. Ou, se ele é o Senhor, ele é o Senhor dos outros, não da minha vida. Isso é um convencimento. O papel do Espírito Santo é atuar em você, na sua relação com você mesmo, de acusado. Levar você a se acusar. Irmãos, que devemos fazer? Creio, Senhor, eu me arrependo, etc. Aumenta a minha fé, renuncio ao pecado. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Primeiro convencimento. O Espírito Santo precisa da sua ajuda, precisa que você reconheça: eu sou vencido. Eu me deixei vencer pelo Espírito. Até agora eu era o vitorioso, mas o Espírito Santo me venceu com a minha ajuda, por isso ele me convenceu. Eu. Segundo convencimento. Próximo versículo. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Pronto. Jesus diz a São João Batista: convém que agora se cumpra toda a justiça. Eu é que devia ser batizado por ti, e tu é que vens a mim? Jesus diz: deixa agora que se cumpra toda a justiça. Jesus entra na água, é símbolo da sua morte e ressurreição. Toda a justiça de Jesus, ela é consumada no Calvário, onde o Filho é justo com o Pai na obediência, no amor aos homens, etc. E depois ele diz a Maria Madalena, quando ele ressuscita e ela quer tocar nele: noli me tangere, não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Deus. Vai e diga aos meus irmãos na Galiléia: subo aos meus irmãos na Galiléia,
meus irmãos, subo ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai. Toda a justiça se cumpre, eu vou para o Pai, e vós já não me vereis. Então, a justiça de Deus é consumada quando Cristo sobe e se assenta à direita do Pai. Então, é preciso que o Espírito Santo se convença você, qualquer pessoa, a respeito de Jesus. Primeiro convencimento, você como autor do pecado. Segundo, o que é que Jesus representa para você? A fé. Conversão e fé. Conversão a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Fé a respeito de toda a justiça. Cristo é nossa justiça, diz o apóstolo Paulo. E o terceiro convencimento, por favor, versículo 11. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Pronto. O papel do Espírito Santo é exatamente dizer isso. Primeiro, quando você diz que uma pessoa não está julgada nem condenada, ela está solta. Correto? Uhum. Quando você diz que uma pessoa não foi julgada nem condenada, você diz que a pessoa é inocente. Correto? Uhum. Quando você diz que uma pessoa não foi julgada nem condenada, você diz que ela é a santinha. No bom sentido, no bom sentido. Correto? Uhum. Porque não foi trancafiada. Mas quando o Espírito Santo consegue convencer você de que o demônio existe e ele é mau, ele é o pai da mentira, e as obras dele são contrárias a Deus, você julga o demônio, maldito. Eu não pertenço mais a você. Eu não servirei mais a você. Eu renuncio a você. A renovação das promessas do batismo. Renuncio a Satanás, as suas obras e as suas... Condeno você. Você é o autor da condenação. Você é o autor da mentira. Você é o autor do pecado. Pronto. Você está realmente convencido pelo Espírito Santo. Na sua relação com você, na sua relação com o Senhor Jesus e na inimizade com o diabo. Forte, hein? Compreendeu? As promessas do batismo, né? O Sim, sim. convencimento de que ele não presta, eu renuncio Renuncia a ao autor Satanás, as suas obras e as suas... Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Sim, sim, sim. Percebeu aqui a beleza do discurso de Jesus lindo. sobre o Espírito Santo e sobre ele, e qual o verbo que Jesus utiliza para o Espírito e o verbo que ele utiliza para ele mesmo? Vencer e convencer são duas coisas diferentes. E foi importante, Dom José, porque estamos tratando de pecado, sem a fé não é possível compreender o pecado, sem Jesus não é possível compreender o pecado, estamos vendo a importância do Espírito Santo nesse convencimento. E não por acaso Jesus faz essa promessa algumas horas antes de morrer. Uhum. Na véspera de sua paixão. Uhum. Provavelmente o sol já tinha se escondido, já estamos aí em plena noite. O texto diz que quando Judas saiu era noite. E esse discurso de despedida está no contexto do cenáculo, portanto, está no contexto da instituição da Eucaristia, do mandamento novo, etc. Então, Jesus deixou para a véspera de sua morte a promessa do Espírito Santo e a prova de que o Espírito Santo é Deus. Agora, Dom José, uma pessoa não pode receber o Espírito Santo se ela quer continuar no pecado, na sua vida de pecado. Porque é aqui o que eu estou percebendo, que aqui o Espírito Santo convence você primeiro, então ele atua antes. Aí depois Pedro fala, o que faremos? Arrependam-se, então é um convencimento do pecado primeiro. E depois vai falar do Espírito Santo. E depois, para que você receba o Espírito Santo. Perfeito. A pregação de São Pedro, quer dizer, já é no final. O que São Pedro determina, a ordem é essa. Arrependam-se, sejam batizados para receber. Então o Espírito Santo trabalha antes e depois. Ele prepara o seu coração, ele tenta te convencer para que depois ele tenha abertura. Sim. Claro que o Espírito Santo também age enquanto a pessoa está na pocilga. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, e qualquer movimento em direção ao Senhor, num prelúdio de uma eventual conversão, vejamos, na parábola do filho pródigo, a pocilga, né? Na pocilga, ele refletindo, na casa, sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse? Se você está refletindo, já pensando em voltar, é a graça de Cristo atuando pela força do Espírito Santo. Porém, você ainda está no pecado.
Já é uma ajuda, já é um caminho, já é um passo, já é um empurrãozinho, mas um empurrãozinho que não viola sua capacidade de entender e de decidir. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai, direi, pai, pequeno. O movimento doce do Espírito Santo ajudando você. Saia, saia, vai embora, vai embora, vai embora. Saia daqui, saia da pocilga, corra para a casa do pai, mas tudo de forma muito doce. O convencimento já está em ato na pocilga. Sim. Muito bom. Então não podemos entender o que é o pecado sem a fé, não podemos entender o que é pecado sem Jesus, não podemos entender o que é pecado sem o Espírito Santo. Disse tudo, disse tudo, disse tudo. Uma coisa puxa a outra. Não se fala da atuação de Jesus sem o Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus ao Senhor a não ser no Espírito Santo. E o Espírito que Jesus prometeu é o Espírito do Pai e do Filho. No símbolo niceno-constantinopolitano, nós recitamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, de ambos. Meu irmão e minha irmã, é uma alegria imensa estarmos juntos. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu tenho certeza que esse programa falou muito ao seu coração. Aliás, eu fiquei apaixonado por essa leitura que acabamos de ouvir e que ajuda a gente a rezar. Eu até convido você, ao desligar essa TV agora, vai rezar um pouquinho com essa palavra. Você que está assistindo esse programa na hora que ele está saindo aí, domingo à noite, reze um pouquinho com essa palavra, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Eu vou reler de novo e, ao terminar este programa, você medita mais sobre isso. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Então, que Deus possa tirar do nosso coração toda a incredulidade. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Que nós possamos entender que Jesus é a justiça do Pai. Que o Espírito Santo nos convença. Deixe-se convencer. Então eu pediria a você, a mim, a você, não coloquemos mais resistência. E ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Que possamos nos abrir, que possamos nos deixar seduzir, que possamos nos deixar convencer. Quantos ainda da sua família não se deixam convencer pelo Espírito Santo? Por isso a importância da oração, por isso a importância de invocar sobre eles o poder da fé, que eles se abram à fé, que eles se abram ao Espírito Santo. Encontro você semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.